do Evangelho lá, domingo. Sim. Aí surgiu uma dúvida na questão 140, na questão 136, 134, fala que a alma é um espírito encarnado. Sim. E na questão 140 fala, depende como, né, dá um si, dois cis ali, e fala do fluido vital. Que a pessoa pode entender, se ela entende o espírito como o fluido vital, ela pode se dividir. Foi uma coisa meio assim, a gente discutiu bastante. Vamos lá. Só que eu queria entender isso, porque eu não entendo alma como fluido vital. Alma e espírito é uma coisa, fluido vital é outra. Eu queria saber essa diferença. O fluido vital é o fluido que sustenta a vida, vital, vitalidade, vida. O fluido cósmico universal é a matéria-prima de tudo que existe, visível e invisível aos nossos 5 sentidos. Agora, Allan Kardec coloca de maneira didática 2 palavras que são a mesma coisa para definir esta mesma coisa que é o ser espiritual em 2 situações diferentes. Mateus Fernandes Fraga, aqui no ambiente, se estiver neste momento, é um espírito, um princípio inteligente fora do corpo físico. Você é um espírito, um princípio inteligente reencarnado. Então, para diferenciar didaticamente falando, dizem os benfeitores: espírito, a alma fora do corpo, alma, o espírito no corpo. Dá para entender? Agora, quando se fala de fluido vital, é a quantidade de energia, de combustível que é impregnado naquele espírito para o programa de uma reencarnação, que pode ser de alguns dias no ventre materno, de alguns dias depois dos 9 meses de concepção, de algumas semanas, meses, anos, ou de uma vitalidade. Nós temos uma trabalhadora na casa, está na reunião lá em cima, se não me engano. Não, está embaixo. Maria Tereza Mello. O esposo dela desencarnou com 102 anos. E na véspera de desencarnar, seu Jucá virou para Maria Tereza. Você conheceu o seu Jucá? Ele virou para Maria Tereza Mello e falou assim: ah, Tereza, eu tenho que estar na Santa Casa. Eu tenho que melhorar logo, voltar para casa, que eu tenho muita coisa ainda para fazer nessa encarnação. Deu para entender? Seu Jucá desencarnou com 102 anos, querendo viver mais tempo. Tem gente com 15, 20 anos que suicida-se porque não aguenta o vazio, a monotonia da vida, ou está enfrentando outros tipos de problemas. Então é apenas questão didática. Espírito, alma fora do corpo. Alma, o mesmo espírito. Fluido vital é outra coisa. Tá? Carro novo ou carro zero? É tudo automóvel, tudo carro. Um é gasolina, o outro é álcool. Um é óleo diesel, o outro é a gás. O combustível é que é o fluido vital. Seja gás, gasolina, seja álcool, seja diesel. Deu para entender? Agora, a situação espírito corpo é essa. Perguntas? Mais uma pergunta da Rita. Em média, por quantas encarnações já passamos? Vou te dar uma resposta com uma palavra: incontáveis. Vamos fazer uma projeção matemática. Cuidado que matemática é ciência exata. Os espíritos amigos dizem que nós, as criaturas encarnadas na Terra, temos mais ou menos 40.000 anos na idade da razão. Se você, alma, porque é espírito encarnado, reencarnou a cada 250 anos, eu já sei a resposta, porque eu uso este exemplo com frequência. Você teve 160 reencarnações. Livro dos Espíritos. Quanto tempo demora um espírito para reencarnar? Respondem os espíritos amigos a Kardec: para uns, ao tempo de novo aí. É questão de poucos dias, semanas ou meses.
para outros, um tempo muito maior. Um tempo muito maior. 2 séculos, por exemplo. 2 séculos. Nós vemos até hoje espíritos comunicando em reuniões mediúnicas, sofrendo os processos das torturas inquisitoriais, sofrendo os processos das torturas das masmorras. Não acontece isso? Vira e mexe, comunica espírito que escravo, preso no tronco, pessoas dizendo que estão passando pelo tribunal da Inquisição. A escravidão no Brasil já acabou há mais de 100 anos. Não é isso? Hein? Aí como é que nós ficamos? O espírito pode parar a mente no momento do sofrimento e, eu pergunto, ele para de passar pelo tempo ou o tempo para de passar por ele? Vamos deixar só para as discussões mentais de cada um de vocês. Deu para entender? Mas se nós colocássemos uma média de cada 250, então provavelmente bem mais de 160. Allan Kardec pergunta: o espírito que está hoje no corpo de um homem pode numa próxima encarnação ou numa anterior ter vindo num corpo de mulher? Eles respondem sim, e vice-versa. Então eu não sou homem. Quando eu digo isso, eu dou uma pausa, olho para a turma e digo: por favor, me respeitem. Eu não sou homem porque eu estou homem. Quando você está com uma farda do exército, você não é exército, você é a Rita, vestida numa farda do exército. Se você trocar de arma e for para a marinha, ou se você estiver com uma roupa de astronauta, ou se você estiver com uma roupa de banho, um biquíni, a roupa é de acordo com a necessidade. Pergunta a Allan Kardec: o que é que faz com que o espírito opte, escolha uma reencarnação numa anatomia masculina ou numa anatomia feminina? Respondem os espíritos: a natureza da sua missão. O que ele quer desenvolver? Em que área que ele quer trabalhar-se? Nós temos notícias, por exemplo, que este espírito que nós chamamos na última encarnação de Francisco de Paula Cândido, o Cândido Chico Xavier, nos últimos 4.000 anos, esta é a primeira reencarnação deste espírito em corpo anatomicamente masculino. Temos informações da encarnação mais para trás do Chico com uma faraó, uma mulher faraó. O pai morreu, o marido morreu e ela sumiu para ser faraó no Egito. Rastazur, a faraó Rastazur, até a data atual. Embora alguns companheiros do movimento espírita digam que Chico Xavier foi reencarnação de Allan Kardec, é totalmente vaga esta informação e sem fundamento. Se você estudar a personalidade de Kardec e de Chico, são totalmente diferentes. É azeite e água. Nada impediria em termos de possibilidades, mas o percentual seria mínimo. Ok? Um leão, sentido figurado, não foi na última encarnação uma pomba branca da paz, nem vice-versa. Ok? Se isso acontecesse na dimensão dos animais. Perguntas?